Fala, meus queridos, Isaac Alves aqui. Se liga só, tenho quase certeza que você já disse essa frase alguma vez na sua vida, ou pelo menos já ouviu alguém dizer. E a frase é a seguinte: Deus não nos dá um fardo que nós não sejamos capazes de suportar ou de carregar. Ou Deus não nos dá uma prova que esteja além do nosso limite. Deixa eu te dizer algo, essa é a maior mentira que já te contaram. Assim como no vídeo passado, e você que ainda não assistiu, confere lá, vai estar passando um card aqui em cima. Isso não é nenhum erro de interpretação bíblica, é um erro de leitura mesmo, porque essa frase não está na Bíblia dessa maneira. Mas antes de ler o texto que é mal lido, para pensar nessa frase. Se Deus nos desse um fardo que nós sempre fôssemos capazes de suportar, qual é a lógica de pedir ajuda para Deus no momento de dificuldade? Se nós sempre vamos prevalecer, se nós sempre vamos vencer com as nossas próprias forças, a prova que Deus nos dá, o fardo que Ele concede a nós, qual é a lógica de pedir ajuda para Ele no momento de aflição, no momento de dificuldade, quando parece que as coisas fogem do nosso controle? Já daí essa frase não faz muito sentido. E quando nós vamos para o texto e olhamos o contexto todo e o evangelho todo, nós vamos ver que essa frase ela não somente está errada, como ela é contrária a tudo aquilo que o evangelho prega. Ela é contrária a tudo aquilo que Jesus falou, a tudo aquilo que as cartas paulinas falam. Antes de falarmos sobre isso, vamos ler o texto. O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Logo de cara, nós já percebemos que a frase não é como é dita comumente. O texto diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que a possais suportar. O texto, em nenhuma tradução, pelo menos as traduções fiéis, não diz provação, não diz fardo, não diz jugo, não diz aflição, mas sim tentação. E essa tentação é tentação ao pecado. Esse verso ele fortalece a responsabilidade moral que cada homem tem diante de Deus. Porque a tentação ela não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém, por ninguém é tentado. A tentação é fruto da nossa carne e também influência do maligno. Mas sempre com a tentação virá um escape da parte do Senhor. É por isso que Jesus, quando vai ensinar a oração dominical, ele diz: Pai, livra-nos da tentação, ou seja, manda um escape. Isso é a responsabilidade moral de cada homem para com Deus, porque nenhum homem poderá dizer que a tentação passou do limite, foi mais forte que ele. O texto está dizendo: não virá sobre vós tentação que seja além das suas forças, além dos seus limites, porque sempre virá junto o escape. Então ninguém poderá dizer que foi mais forte, porque Deus sempre enviará o escape. Você sempre terá a opção de fugir da aparência do mal. E se você cair na tentação, é responsabilidade sua junto com Deus. É sobre isso que o texto fala. Não está falando de jugo, não está falando de prova, não está falando de aflição, não está falando de luta. Está falando de tentação, que é fruto da carne, obra da carne e influência do maligno. Sobre jugo e prova é totalmente ao contrário. Se Deus nos desse uma prova ou um jugo que nós suportaríamos, qual é a lógica de Jesus ter dito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e tereis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está propondo uma troca. Você chega diante dele com o seu jugo pesado, o jugo de aflição, o jugo sobrecarregado, e ele te dará um jugo suave e leve, um fardo leve. Você não deixará de carregar um jugo, você não deixará de passar por tribulações, você não deixará de passar por aflições, mas agora você estará com Ele. Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar a carregar o seu jugo. Você não precisa carregar sozinho. Então existem sim jugos que nós não podemos suportar. Existem sim provas que passam dos nossos limites, que fogem do nosso controle, que fogem da nossa capacidade de resolver. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Irmãos,
não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. O texto não fala quais foram essas tribulações, mas Paulo está dizendo, passou do limite, passou das nossas forças, foi além da nossa capacidade a ponto da gente perder a esperança na vida, a ponto da morte bater na porta, a ponto da gente não saber mais o que fazer. Então existem sim provas, tribulações, fardos que estão além do nosso limite. A Bíblia vai dizer também sobre Paulo de um espinho na carne que ele tinha, um mensageiro de Satanás que era enviado para acusá-lo. E por 3 vezes ele pediu a Deus que tirasse isso dele. Se isso fosse um fardo que Paulo suportaria facilmente, ele não rogaria a Deus por 3 vezes. E o que o Senhor vai dizer? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E olha o que Paulo responde para Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. É exatamente assim, quando a gente está com uma tribulação, com uma aflição, com um jugo que foge do nosso controle, nós chegamos diante de Deus e Deus diz, a minha graça te basta, a minha graça te alcança e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo vai dizer, então eu vou me alegrar no momento da angústia, então eu vou me alegrar no momento da tribulação, porque quando eu estou fraco, no momento eu sou forte, então eu posso ser forte mesmo estando fraco. É diferente ser e estar. Em Cristo nós somos vitoriosos, em Cristo nós somos fortes, mesmo às vezes estando fraco, mesmo às vezes passando por tribulações, por aflições, porque a graça de Deus em nós é o suficiente. Então, pelo amor de Deus, nunca mais diga essa frase que Deus não nos dá um jugo maior do que nós possamos suportar ou que nós não podemos suportar. Isso é completamente antibíblico. Além de estar errado, vai contra o que o Evangelho prega. Para com essa ideia de triunfalismo, de achar que nós sempre vamos conseguir com as nossas próprias forças, uma autossuficiência exagerada. Não. A nossa vitória está em Cristo. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, meus queridos? Eu espero que esse vídeo possa ter te edificado um pouco. E mais uma vez eu quero te pedir, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Isso nos ajuda muito, você não tem noção desses 3 minutinhos que você perde aí em clicar no curtir, em comentar, em se inscrever, compartilhar para alguém. Isso faz com que o YouTube jogue para mais pessoas esse vídeo, assim como ele chegou para você, tá bom? Não vai demorar nada para você fazer isso. Meus queridos, fiquem na paz. Até o próximo vídeo, eu espero que você esteja sendo edificado por esses vídeos que eu estou postando aqui, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe e até a próxima.